Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Ato 4. Capítulo 1. Uma boa regra geral ao contar uma história é retardar o momento da contextualização até que seja absolutamente necessário. Nada é mais suspeito, a meu ver, do que uma explicação fora de hora. É melhor ficar quieto e evitar qualquer elucidação até que seja necessário. Agora me parece que chegamos a esse ponto crucial da narrativa. Eu lhe devo uma explicação, tenho consciência disso. Lembra daquela noite na minha casa, do que falei sobre Jason e Kate? Seja lá o que eles têm, ou acham que têm, vai quebrar sob a menor pressão. Vai desmoronar. Que melhor jeito de os testar, falei para Lana, do que com um pequeno assassinato. Como uma daquelas peças que vocês costumavam encenar nas ruínas. Falei, antigamente, lembra? Só que um pouco mais sangrenta. Só isso. Lana pareceu confusa. Como assim? Estou falando de uma peça. Para uma plateia de 2. Kate e Jason. Um assassinato em 5 atos. Lana ficou prestando atenção enquanto eu começava a explicar minha ideia. Falei que, ao fingirmos que Lana havia sido assassinada e lançarmos suspeitas sobre Jason, poderíamos observar a sua relação com Kate se desintegrar. Eles vão se virar um contra o outro num instante. Falei. Não pense que não. Se quiser pôr um fim ao casinho dos dois, é só colocar esse tipo de pressão sobre eles durante algumas horas. Os dois amantes se separariam, um suspeitando do outro. No momento em que um acusasse o outro de ter cometido o crime, Lana poderia se revelar. Ela surgiria das sombras, tendo retornado dos mortos. Pararia em frente a eles, gloriosamente viva, dando-lhes o susto de suas vidas. O que não deixaria dúvidas de como eles se sentiam em relação ao outro, de quão superficiais e vergonhosos, quão facilmente poluídos seus sentimentos eram. Será o fim dos dois, para sempre, falei. Isto foi, sem dúvida, o que fez com que Lana se sentisse atraída pela minha ideia. A perspectiva de pôr um fim ao caso de Jason e Kate. Talvez Lana tivesse esperanças de reconquistar Jason. Mas ela também tinha outro motivo para concordar com meu plano, um motivo secreto, que, como você verá, não era fonte de alegria para ela. A ideia tinha uma simetria poética maravilhosa, falei. Proporcionaria a vingança perfeita para Lana e seria o desafio artístico máximo para mim. É claro que Lana não sabia exatamente até onde eu pretendia levar a encenação. Eu não menti para ela. Tudo o que fiz, você poderia dizer, foi não a sobrecarregar com contextualizações desnecessárias. Em vez disso, eu me concentrei nos aspectos práticos da encenação da nossa peça. Enquanto conversávamos, fomos descobrindo juntos qual seria a nossa história. Afogamento? Sugere. Não, tiro, disse Lana, sorrindo. Seria muito melhor, poderíamos usar as armas da casa, e aí seria fácil incriminar Jason aos olhos de Kate. Sim, falei, é isso. Boa ideia. E quanto aos outros? Devemos envolvê-los ou não? Eu sabia que era necessário, até certo ponto. Lana e eu não conseguiríamos armar algo assim sozinhos. Para que a ilusão funcionasse, Jason e Kate não poderiam chegar perto demais do corpo de Lana. Eu não daria conta de manter os dois afastados. Precisava de ajuda. E Léo, histérico, aos gritos, exigindo que eles ficassem longe dela, daria conta do recado. Fiquei preocupado com a falta de experiência teatral de Léo. E se ele não estivesse à altura do desafio? E se acabasse sendo um peso morto, perdão pelo trocadilho, e entregasse o jogo? Lana prometeu que ensaiaria com ele diligentemente até ficar tudo perfeito. Parecia ser uma questão de orgulho materno da parte dela que ele recebesse esse papel. Irônico, considerando quanto ela reprovava a decisão dele de virar ator. Concordei com as demandas de Lana, embora tivesse minhas dúvidas quanto a Léo. E quanto à parte de não contar nada para Gati. Mas, em ambos os casos, a decisão de Lana tinha mais peso que a minha. E quanto a Nikos? Perguntou ela. Devemos contar para ele ou não? Vamos deixá-lo fora disso, falei. Não é bom envolver gente demais e tal. Lana assentiu. Certo. Você deve ter razão. E assim concordamos. 3 dias depois, na ilha, alguns minutos após a meia-noite, fui me encontrar com Lana nas ruínas. Estava armado com a espingarda. Lana me esperava sentada em uma das colunas partidas. Eu sorri enquanto me aproximava. Ela não retribuiu o sorriso. Não tinha certeza se você estaria aqui, falei. Nem eu. E aí? Lana fez que sim com a cabeça.
Estou pronta. Certo. Preparei a arma e a apontei para o céu. Disparei 3 vezes. Fiquei observando Lana aplicar o sangue falso e a maquiagem teatral em si mesma. Os ferimentos de bala eram de látex, sangrentos e eficazes, pelo menos se vistos à noite. Não tinha certeza se daria tão certo à luz do dia. Os efeitos especiais foram fornecidos pela própria modelo, adquiridos de um artista de maquiagem com quem ela trabalhou em vários de seus filmes. Disse que precisava deles para uma encenação particular, o que era uma ótima descrição para essa nossa produçãozinha, pensei. Lana se deitou no chão, na poça de sangue falso. Então puxei o chale vermelho de Kate do meu bolso traseiro e o pus em seus ombros. Pra que isso? Perguntou Lana. É só o toque final. Agora tente não se mexer. Fique completamente imóvel. Deixe seus membros moles. Eu sei me fingir de morta. Elliot. Já fiz isso antes. Ao ouvir os outros se aproximando, saí e me escondi atrás da coluna. Meti a espingarda embaixo de um arbusto de alecrim. E então ressurgi alguns minutos depois, agindo como se tivesse acabado de chegar, esbaforido e confuso. Dali em diante, segui meus instintos dramáticos. Ao ver Lana deitada na poça de sangue, com Léo ao seu lado, histérico, achei fácil entrar na onda. Parecia surpreendentemente real, na verdade. Vejo agora que foi exatamente aí que dei uma guinada errada no meu pensamento. Não havia antecipado o quanto pareceria real. Fiquei tão envolvido com as reviravoltas do enredo que não pensei no impacto emocional que aquilo teria em todo mundo, e, portanto, em como as pessoas poderiam reagir de modos altamente imprevisíveis. Você poderia dizer que eu me esqueci da minha regra mais fundamental: caráter é enredo. E paguei caro por isso. Capítulo 2. Lana saiu correndo pelo olival atrás de Agatha. Precisava encontrá-la. Precisava acalmá-la antes que estragasse tudo. Foi um erro não ter contado nada para Agatha, ter mantido o plano escondido dela. Mas Lana achou que não tinha escolha. Com certeza Agatha teria se recusado a participar do esquema e teria se esforçado ao máximo para dissuadir Lana. E agora Lana queria ter feito diferente. Uma silhueta diminuta à distância, em meio às árvores, no fim da trilha. Era Agatha, entrando apressada na casa. Lana chegou logo em seguida. Na porta dos fundos, ela tirou os sapatos, deixando-os do lado de fora. Foi entrando aos poucos, descalça, em silêncio, furtivamente. Deu uma olhada ao redor. Não havia sinal de Agatha ali. Será que estava em seu quarto? Ou na cozinha? Lana ficou se perguntando para onde deveria ir, quando passos pesados seguindo pelo corredor tomaram essa decisão por ela. Lana deu meia volta e subiu a escada depressa. Alguns segundos depois, Jason apareceu na base da escada. Quase trombou em Kate, que entrava pela porta dos fundos. Não faziam a menor ideia de que Lana estava lá, no patamar, observando-os. Sumiram, disse Jason. Kate ficou encarando. O quê? As armas. Não estão aqui. Do lado de fora da porta dos fundos, dos bastidores, eu dei um cutucão em Léo para que entrasse em cena. Pode ir, sussurrei. Essa é sua deixa. Léo correu para dentro e disse a Kate e Jason que havia escondido as armas. O fato de as armas não estarem no baú onde Léo as escondera foi uma surpresa para ele. Decidi não contar para Léo que eu mesma as havia mudado de lugar. Pensei que ajudaria em sua encenação se ele não ficasse sabendo. Do modo como as coisas transcorreram, deu para ver que Léo não precisava de ajuda nenhuma. O menino tem um dom, pensei. Tal mãe, tal filho. Sua atuação foi assustadoramente real em sua histeria e dor. Um tour de force. Ela está morta. Gritou Léo. E você não dá a mínima. Lana, assistindo a tudo da galeria, esticou o pescoço, tentando ver a reação de Jason. Era esse o momento pelo qual Lana estava esperando. Tinha sido o real motivo de ela ter concordado em participar do meu plano. Queria observar a reação de Jason diante de sua morte, por o amor dele à prova. Queria ver se Jason ficaria com o coração partido ou, pelo menos, obter alguma evidência de que ele sequer possuía um coração. Queria vê-lo chorar, vê-lo aos prantos por causa de sua querida e amada Lana. Bem, ela observou. Jason não derramou uma única lágrima. Enquanto Lana assistia tudo do patamar da escada, viu que ele estava com raiva e com medo, tentando não perder o controle. Mas não estava arrasado, nem de luto. Estava inteiramente frio. Ele não se importa, ela pensou. Não está dando a mínima. E, naquele momento, Lana sentiu que morria pela segunda vez. Lágrimas encheram seus olhos, mas não eram suas lágrimas. Não, elas pertenciam a uma menininha de muito tempo atrás, que um dia se sentiu assim tão mal amada. Uma menina que costumava ficar agachada naquela mesma posição, no patamar da escada, agarrada aos balaústres, observando a mãe entreter seus amigos homens lá embaixo, sentindo-se enjeitada e ignorada. Isto é, até os amigos da mãe começarem a reparar em sua beleza precoce, e foi aí que os problemas começaram de verdade. Lana passou por tanta coisa desde então, desde aqueles dias sombrios e assustadores, para garantir que ficaria segura, que seria respeitada, que se tornaria invulnerável, e que seria amada. Mas agora, ao observar Jason do patamar da escada, toda aquela magia de Cinderela desapareceu. Lana flagrou-se precisamente de volta à estaca zero, uma menininha sofredora, sozinha no escuro. Lana ficou nauseada. Levantou-se e correu até a suíte, para o banheiro. Caiu de joelhos na frente da privada e vomitou.
Capítulo 3. Quando Lana saiu do banheiro, viu que Agati estava no quarto dela, à espera. Fez-se silêncio por um instante. As duas ficaram se encarando. Lana se deu conta de que não precisava ter se preocupado com a possibilidade de Agati perder o controle. Não havia o menor perigo de um descontrole emocional. Agati parecia calma da cabeça aos pés. Apenas seus olhos vermelhos mostravam que ela havia chorado recentemente. Agati, por favor, deixa eu me explicar. O que é isso? Uma piada? Um jogo? Falou Agati num tom de voz baixo e monótono. Não. Lana hesitou. É mais complicado que isso. Então é o quê? Posso te contar, se me deixar. Como você pôde fazer isso, Lana? Agati buscou os olhos dela, incrédula. Como pôde ter sido tão cruel? Você me deixou pensar que tinha morrido. Me desculpa. Não, não desculpo. Vou te dizer uma coisa, Lana. Você é uma pessoa egoísta demais, iludida demais. Eu enxergo tudo isso. E amo você. Porque achava que você me amava. Eu amo você, sim. Não. Agati revirou os olhos, com um desdém furioso. Lágrimas corriam por suas bochechas. Você é incapaz disso. Não sabe o que é amar. Lana encarou, profundamente transtornada. Egoísta e iludida. É isso que você pensa? Talvez você tenha razão. Mas sou, sim, capaz de amar. E eu amo você. As duas ficaram se encarando por um instante. Depois Lana prosseguiu, com a voz baixa. Preciso da sua ajuda, Agati. Deixa eu tentar explicar. Por favor. Agati não respondeu. Ficou só encarando. Capítulo 4. Enquanto isso, eu concordei, com relutância, em acompanhar Jason e Nikos em sua revista da ilha, à procura de um intruso inexistente. Eu me sentia cada vez mais incomodado enquanto avançávamos pelo litoral, sendo açoitados pelo vento. Estava exausto, e meus sapatos seminovos estavam arruinados de caminhar no meio da vegetação rasteira, da lama e da areia. Também estava ansioso para me reencontrar com Lana e Agati. Mas Jason revelava uma tendência irritante de examinar metodicamente cada centímetro quadrado da ilha. Mesmo após chegarmos ao penhasco, quando ficou óbvio, enfim, que não havia barco algum atracado à ilha, Jason se recusou a admitir a derrota. Acho que, de algum modo perverso, ele estava se curtindo, agindo como o herói de algum filme de quinta categoria. Vamos seguir em frente, gritou ele, para se fazer ouvir no meio do vendaval. Para onde? Gritei. Não tem ninguém aqui. Vamos voltar. Jason fez que não com a cabeça. Precisamos vasculhar as casas primeiro. Ele apontou a luz da lanterna para a cara de Nikos. Começando pelo chalé dele. Nikos o fuzilou com os olhos, que piscavam sob a luz. Não falou nada. Jason sorriu. Algum problema? Nikos negou com a cabeça, franzindo o senho. Não tirava os olhos de Jason. Que bom, disse Jason. Vamos. Eu não, falei. Vejo vocês na casa principal. Aonde você vai? Ver como os outros estão. Antes que Jason pudesse reclamar, eu já estava de saída. Enquanto voltava para casa pela trilha, apressado, fiquei me perguntando se Lana havia conseguido conversar com Agati e acalmá-la. Com sorte, Lana já teria se acertado com ela e a convencido a entrar na dança. Mas, conhecendo Agati, nem de longe eu me sentia confiante no sucesso de Lana. Ao entrar na casa pelas portas francesas, olhei à volta. Não parecia haver ninguém por ali. Aproveitei a oportunidade para me agachar em frente ao longo sofá e, esticando a mão embaixo dele, procurei as armas que havia escondido mais cedo. Saquei um revólver. Olhei para ele por um instante, sentindo o peso em minha mão. Verifiquei o tambor. Não estava carregado. Tirei as balas do bolso. Havia roubado um punhado delas da caixa na sala de armas. Carreguei a arma com cuidado. Não sei muita coisa sobre armas. Só o básico. Quem me ensinou foi Lana, quando Jason havia acabado de adquiri-las. Ela aprendeu a atirar num set de filmagem de um faroeste em que atuou, e tivemos uma sessão de treinamento, nós dois, uma tarde, na ilha. Eu até que era bom de pontaria. Mesmo assim, eu sentia medo da arma que estava empunhando. Meus dedos tremiam de leve enquanto eu colocava a arma no bolso. Fiquei com uma das mãos sobre ela, cuidadosamente, por cima do tecido da calça. Verifiquei meu reflexo no espelho. E ali, refletido também, logo atrás de mim, estava o corpo ensanguentado de Lana, me encarando com os olhos vermelhos. Dei um pulo e uma meia volta. Lana estava um horror, coberta de ferimentos à bala, sangue seco e terra. Uma visão incongruente naquela sala de estar elegante. Dei uma risada. Meu Deus, que susto! O que você está fazendo aqui? Volte para as ruínas antes que Jason a veja. Lana não disse nada. Só entrou e se serviu de uma bebida. Você saiu um pouco do script, meu amor, correndo atrás de Agati desse jeito. Vai por mim. Nada é mais catastrófico do que quando uma atriz começa a escrever o próprio roteiro. Sempre termina em lágrimas. Falei brincando. Estava tentando tirar uma risada dela. Mas não funcionou. Lana não abriu um sorriso sequer. Onde está todo mundo? Perguntei. Onde está Kate? Na casa de hóspedes. Com Léo. Ótimo. A atuação dele foi maravilhosa. Aliás, herdou o seu talento. Ele vai longe.
Lana não disse nada. Pegou um dos cigarros de Kate da mesa e o acendeu. Eu fiquei observando enquanto ela fumava, sentindo-me desconfortável. Você conversou com a Agatha? Lana fez que sim e soprou uma longa nuvem de fumaça. Franzi a testa. E aí? Se acertou com ela? Ela lhe deu a sua bênção. Não, não deu. Está muito chateada. Você devia ter falado para ela que foi ideia minha. Eu ri. Eu falei. E ela? O que disse? Que você é do mal. Que dramático. Mais alguma coisa? Que Deus vai castigá-lo. Acho que já castigou. Acabou. Elliot. Lana apagou o cigarro. Isso precisa terminar. Agora. Ah, pensei. Então era isso. Tentei não parecer irritado demais. Não acabou ainda. Falta o último ato. Agatha precisa esperar baixarem as cortinas. As cortinas já baixaram. Acabou. E Jason? Lana deu de ombros. Num sussurro, falando mais consigo mesma do que comigo, ela disse, Jason não se importa. Acha que eu morri. E não se importa. Ela pareceu estar arrasada ao dizer isso. Até que enfim, pensei. Até que enfim Lana acordou. Até que enfim ela havia enxergado. Eu vinha esperando por esse momento. Agora poderíamos recomeçar, ela e eu, em pé de igualdade desta vez. Poderíamos recomeçar com franqueza e verdade. Muito bem. Acabou. E agora? Lana deu de ombros. Não faço ideia. Eu tenho uma ideia, se quiser ouvir. Lana olhou para mim de relance, com uma vaga curiosidade. E aí? Parecia ser a hora da verdade. Então eu fui fundo. Lembra daquela noite quando você conheceu Jason? Na margem sul do rio? Nunca conversamos sobre aquela noite. E o que é que tem? Eu tinha uma aliança no bolso. Ia pedir você em casamento. Lana ergueu o olhar para mim. Dava para ver a surpresa em seus olhos. Sorri. Mas Jason chegou antes, infelizmente. Muitas vezes eu me perguntei o que teria acontecido se vocês não tivessem se conhecido naquela noite. Lana desviou o olhar. Nada teria acontecido. Agora era minha vez de parecer surpreso. Nada. Ela deu de ombros. Você e eu éramos amigos. Só isso. Éramos. Eu sorri. E ainda não somos. Eu achava que sim. E bem mais que isso, você sabe. De repente, me senti bastante revoltado. Por que você não consegue ser honesta consigo mesma, nenhuma vez sequer? Eu amo você, Lana. Largue dele. Casey comigo. Lana ficou me encarando em silêncio, como se não tivesse me ouvido. Estou falando sério. Casey comigo. E seja feliz. Foi preciso reunir toda a minha coragem para dizer isso. Prendi a respiração. Houve uma pausa. A resposta de Lana, quando veio, foi brutal. Ela riu. Uma risada fria e dura, feito um tapa na cara. E depois? Disse ela. Eu caio da escada, como Barbara West. Senti como se tivesse levado um soco. Fiquei encarando Lana, atordoado. Eu me senti. Bem, você já me conhece a essa altura. Dá para imaginar como me senti. Não tive coragem de dizer nada. Tive medo de dizer algo imperdoável, algo que passaria de um limite intransponível. Por isso não falei nada. Dei meia volta e me retirei. Capítulo 5. Saí do mesmo jeito que entrei. Saí pelas portas francesas que davam para a varanda. Desci os degraus, açoitado pelo vento e por meus pensamentos. Não conseguia acreditar no que Lana tinha me dito. Aquela brincadeira cruel sobre Barbara West. Ela não era disso. Não dava para entender. Mesmo agora, enquanto escrevo isso, acho difícil compreender a crueldade de Lana naquele momento. Isso não era do feitio dela. Eu não conseguia acreditar que aquilo tinha saído da minha amiga Lana. Mas talvez pudesse acreditar nisso saído de uma pessoa oculta, daquela garotinha assustada à espreita sob a pele dela, tão carregada de dor, só esperando para extravasar. Eu conseguia perdoá-la, é claro. Precisava perdoá-la. Eu a amava. Mesmo que pudesse ser cruel às vezes. Estava perdido numa nuvem de pensamentos e nem vi Jason entrar. Trombei nele na base da escada. Jason reagiu me dando um empurrão. Mas que merda. Foi mal. Eu estava atrás de você. Chegou a vasculhar o chalé do Nikos. Jason fez que sim com a cabeça. Não tem nada lá. E onde está o Nikos agora? No chalé. Falei para ele esperar lá até a polícia chegar. Beleza, que bom. Jason tentou passar por mim e subir os degraus. Eu o impedi. Só um minuto, falei. Tenho boas notícias. Agatha acabou de falar com a polícia. E o vento diminuiu. Estão a caminho. Um olhar de alívio brotou no rosto de Jason. Ai, graças a Deus. Vamos esperar por eles lá no pier? Jason fez que sim. Boa ideia. Encontro você lá. Espera um segundo. Ele me olhou, desconfiado. Aonde você vai? Contar para Kate. E, incapaz de resistir, acrescentei, a não ser que você mesmo prefira contar. Não. Jason balançou a cabeça. Vai você. Jason deu meia volta, partindo em direção à praia, para o pier. E o observei partindo, sorrindo para mim mesmo.
Depois, segurando com firmeza o revólver no bolso, fui me encontrar com Kate, para dar um fim nisso. Enquanto seguia até a casa de hóspedes, senti em mim uma determinação sinistra a dar continuidade ao meu plano, custasse o que custasse. Não vou mentir e dizer que não estava sendo impelido pela minha raiva por Lana naquele momento. Mas nem a pau eu poderia interromper aquilo agora, apesar das objeções de Lana. Assim como não é possível deter uma rocha que você fez rolar ladeira abaixo. Já era algo maior que todos nós. A coisa havia ganhado seu próprio momentum. Não tínhamos opção senão deixar que essa peça se desenrolasse. Como atriz, Lana deveria ter compreendido isso. Eu me aproximei da casa de hóspedes e vi que a porta estava aberta. Léo saiu por ela. Eu me escondi atrás de uma árvore. Fiquei esperando ele se afastar. E aí fui sorrateiramente até a janela para espiar o interior da casa. Kate estava sozinha lá dentro, toda desgrenhada, assustada, paranoica, transtornada. Foi uma noite difícil para ela. Infelizmente, estava prestes a piorar. Fui andando até a porta. Estendi a mão para abri-la e, aí, inexplicavelmente, eu congelei. Fiquei ali parado, imóvel, paralisado por um ataque súbito e inesperado de fobia de palco. Fazia muitos anos que eu não atuava, e nunca antes havia representado um papel tão importante. Tudo dependia da minha performance nessa cena com Kate. Era o truque de mágica derradeiro que eu precisava executar. Precisava ser 100% convincente. Tudo que eu dissesse e fizesse precisava parecer crível e inocente. Em outras palavras, eu precisava realizar a performance da minha vida. Reuni forças e bati forte na porta. Kate, sou eu. Precisamos conversar. Capítulo 6. Vendo quem estava à porta, Kate a destrancou. Eu a abri e entrei na casa de hóspedes. Tranque. Kate apontou para a porta. Fiz como ela pediu, passando ferrolho. Acabei de ver o Léo lá fora. Falei para ele nos encontrar no pier. No pier, a polícia está a caminho. Vamos lá, para esperar. Todos nós. Kate ficou sem reação por um instante. Eu a observei atentamente. Havia um leve balanço em seus movimentos, sua voz se arrastava, mas eu tinha esperança de que ela estivesse sóbria o suficiente para digerir o que eu estava para lhe dizer. Kate, você me ouviu? A polícia está chegando. Ouvi. Sim. Onde está Jason? Vocês encontraram alguma coisa? O que aconteceu? Fiz que não com a cabeça. Vasculhamos a ilha de cima a baixo. E nada. Nenhum barco. Nada de barco. Nada de intruso. Ninguém aqui além de nós. Isso claramente não a surpreendeu muito. Ela balançou a cabeça. Foi ele. Ele a matou. De quem você está falando? Nikos, é claro. Não. Fiz que não com a cabeça. Não foi Nikos. Foi, sim. Ele é maluco. É só olhar para a cara dele. Ele está morto. Kate ficou me encarando, boquiaberta. O quê? Nikos está morto, repeti, com a voz baixa. O que houve? Não sei, eu não estava lá. Evitei fazer contato visual enquanto falava isso. Sentia Kate me olhando fixo, num esforço febril para tentar me manjar. Estavam vasculhando o lado norte da ilha, onde fica o penhasco, e Nikos caiu. Foi o que Jason disse. Foi o que ele me falou. Mas eu não estava lá. O que você está tentando? Kate parecia apavorada. Onde está Jason? No pier, com os outros. Kate apagou o cigarro. Vou para lá. Espera. Tem algo que eu preciso contar para você. Isso pode esperar. Não pode, não. Kate me ignorou e foi andando até a porta. Era agora ou nunca. Ele a matou, falei. Kate parou e me olhou. O quê? Jason matou Lana. Kate deu uma meia risada, que virou um engasgo. Você está louco. Kate, escuta. Sei que nem sempre a gente se entende. Mas você é uma amiga de longa data. E eu não quero que você se machuque. Preciso alertar você. Me alertar? De quê? Não vai ser fácil. Apontei para uma cadeira. Quer se sentar? Vai se fuder. Eu suspirei, e então falei com um tom de voz paciente. Tudo bem. O que você sabe das finanças de Jason? O que ele contou para você? Kate ficou perplexa com essa pergunta. O que dele? Então você não sabe. Ele está com problemas sérios. Lana descobriu que ele criou umas 17 contas corporativas diferentes, todas no nome dela, em bancos privados do mundo todo. Ele está manipulando a grana dos clientes dele, lavando dinheiro no nome dela, como se fosse a porra de uma máquina de lavar. Eu estava todo eriçado de indignação enquanto contava isso. Dava para ver Kate absorvendo tudo, avaliando tudo, me avaliando, decidindo se ia acreditar ou não no que eu falava. Devo dizer que minha atuação foi muito boa, talvez porque a maior parte do que eu estava dizendo era verdade. Jason era, sim, um pilantra. E não pense, nem por um segundo, que Kate não sabia disso. Que mentirada, disse ela com a voz fraca. Mas, como ela não fez mais nenhuma objeção, eu continuei, encorajado. Jason está prestes a ser desmascarado, se é que já não foi. Vai passar um bom tempo na cadeia, imagino. A não ser que alguém o salve. E ele precisa muito de dinheiro. Acha que ele matou Lana por dinheiro? Kate riu. Você está errado. Jason não faria isso.
Não mataria Lana. Sei que não. Kate ficou me encarando, irritada. Então o que você está dizendo? Eu pronunciei as palavras lenta e pacientemente, como se estivesse falando com uma criança. Ela estava usando seu chale, Kate. Uma breve pausa. Ela me encarava. O quê? Foi por isso que Jason a seguiu até as ruínas. Achou que ela fosse você. Kate me encarou, em silêncio. Ficou pálida de repente. É verdade, continuei. Jason não queria atirar em Lana. Queria atirar em você. Kate balançou a cabeça com violência. Você é um doente do caralho. Você não entende. Ele vai botar a culpa em Nikos. Agora que já garantiu que Nico será incapaz de se defender. Eu avisei para você não fazer Jason ter que escolher entre vocês duas. Lana era valiosa demais para ele abrir mão dela. Enquanto você é descartável. Enquanto eu dizia essas palavras, pude ver a transformação nos olhos de Kate. Um tipo de reconhecimento doloroso. Aquela palavra, descartável, entrou em ressonância com algo no fundo do seu ser. Algum sentimento do passado, de muito tempo atrás, um sentimento de ser desimportante, de não ser nada especial, de não ser amada. Ela segurou o encosto da cadeira, como se fosse arremessá-la contra mim. Mas precisava se estabilizar. Ela se segurou firme na cadeira e pareceu estar prestes a desmaiar. Preciso encontrar Jason, disse ela num sussurro. O quê? Por acaso, você não ouviu uma única palavra do que eu disse? Preciso encontrá-lo. Com uma determinação súbita, ela foi até a porta. Eu bloqueei seu caminho. Kate, para. Sai da minha frente. Preciso encontrar o Jason. Espera. Eu levei a mão até o meu bolso. Aqui. Saquei o revólver. E o entreguei a ela. Leve isto aqui. Kate arregalou os olhos. Onde você arranjou isso? Encontrei no escritório de Jason, onde ele escondeu todas as armas. Forcei o revólver na mão dela. Pegue. Não. Pegue. Você pode se comportar como uma idiota se quiser. Mas leve isto. Por favor. Kate ficou me encarando por um segundo. E então tomou uma decisão. Ela pegou o revólver. Dei um sorriso e cheguei para o lado, deixando que ela passasse por mim. Capítulo 7. Com a arma em punho, Kate saiu da casa de hóspedes. Foi seguindo a trilha em direção ao litoral, até a praia e o pier, em busca de Jason. Esperei 1 minuto. Depois fui atrás. Eu me sentia nervoso enquanto andava pela trilha, com um frio na barriga, como acontece nas noites de estreia. Era emocionante eu ter feito tudo isto, ter roteirizado a peça, não com papel e caneta para personagens fictícios em um palco, mas para pessoas reais, num lugar real. Todas elas encenando uma peça da qual sequer tinham ideia de estarem participando. De certo modo, aquilo era arte. Eu acreditava nisso de verdade. Enquanto me aproximava da praia, pude ver que o vento estava abrandando. Logo a fúria estaria exaurida, deixando seu rastro de destruição. Olhei à volta procurando Kate. E lá estava ela, avançando pela areia até o pier, onde Jason aguardava. O que aconteceria agora? Eu sabia a resposta. Era capaz de prever o futuro com um grau de certeza que era como se o tivesse escrito no meu caderninho. O que fiz, na verdade? Kate subiria os degraus de pedra até o pier. Jason veria a arma em sua mão. E, Jason sendo Jason, exigiria que Kate a entregasse para ele. A questão era que, dado que eu havia acabado de falar para Kate, todas as dúvidas a respeito dele que plantei em sua cabeça, será que ela entregaria a arma para Jason? E o mais importante, agora que a arma carregada estava na mão dela, será que chegaria a usá-la? Logo saberíamos a resposta à pergunta que eu me fiz naquela noite em que Lana foi ao meu apartamento, e depois fiquei até de manhã escrevendo. Será que eu seria capaz de arquitetar a morte de Jason sem que eu mesmo puxasse o gatilho? Eu confiava no meu plano, que tinha todas as chances de dar certo, principalmente porque Kate embarcou na minha direitinho. Ela já era volátil em dias normais, e agora também estava apavorada, extremamente emotiva e embriagada. Era muito possível que Kate fosse permitir que seus sentimentos a dominassem. Se eu fosse de apostar, diria que as probabilidades eram altíssimas. Assumi a minha posição ao lado dos altos pinheiros no fim da praia. Era perto bastante para ter uma boa visão, mas não demais a ponto de ser visto. Eu estava em segurança, escondido nas sombras. Meu teatro particular. De repente, tive uma crise de ansiedade. Todo dramaturgo sofre disso em algum ponto, sabe? Aos 45 minutos do segundo tempo. O medo de que a história não funcione. Será que eu fiz o suficiente? Será que a estrutura vai dar conta? É imperativo evitar mexer no texto na reta final. Muitas obras de arte grandiosas já foram estragadas pela incapacidade de parar de mexer no texto. Muitas empreitadas criminosas também, sem dúvida. Eu precisava botar fé no que já havia sido feito. O que aconteceria dali em diante estava além do meu controle. Estava tudo nas mãos dos atores agora. Eu era um mero espectador. E assim eu me acomodei ali para assistir ao espetáculo. Capítulo 8. Kate cruzou a praia e foi até o pier. Subiu os degraus de pedra devagar. Jason estava sozinho na plataforma. Os dois se viram cara a cara.
Houve silêncio por um segundo. Jason foi o primeiro a se pronunciar, olhando para ela com cautela. Você está sozinha? Cadê os outros? Kate não respondeu. Ficou só encarando, com lágrimas nos olhos. Jason a observou. Parecia incomodado, sem dúvida captando que havia algo errado. Kate, você está bem? Kate fez que não com a cabeça. Ficou um segundo sem dizer nada. Apontou para a lancha atracada abaixo de onde os dois estavam. Podemos só ir logo? Vazar desta merda. Não. A polícia já vai chegar. Está tudo bem. Não está, não. Por favor, só vamos. Agora, o que é isso? Jason encarava a arma na mão dela. Assumiu um tom de voz mais incisivo. Onde diabos você arranjou isso? Eu achei. Onde? Passa pra mim. Jason avançou na direção dela com a mão estendida. Kate deu um leve passo para trás, um movimento involuntário, mas que abria um abismo entre os dois. Jason franziu a testa. Passa a arma pra cá. Eu sei como usar isso, você não. Por um segundo, Kate acreditou na autoridade de Jason, mas então viu que a mão dele tremia. Percebeu que ele estava tão assustado quanto ela. Jason tinha todos os motivos do mundo para estar assustado. Kate estava claramente descontrolada. Ele precisava dar um jeito nela, de algum modo. Precisava acalmá-la e conduzi-la rumo a um estado de espírito mais racional. Precisava tranquilizá-la, persuadi-la a entregar a arma. Então ele assumiu um risco calculado. Eu amo você, disse ele. Era óbvio, pela expressão no rosto dela, que sua aposta havia falhado. A fisionomia de Kate endureceu. Mentiroso. E então chegou o momento pelo qual eu vinha rezando. Uma suspensão de descrença, um tipo de alquimia teatral, pode chamar como quiser. A ilusão se tornava realidade na mente de Kate. Em sua imaginação, a ideia de que não dava para confiar em Jason ganhou espaço. Pela primeira vez, desde que ela o conheceu, sentiu medo dele. A situação piorou ainda mais quando Jason tentou de novo, com maior ênfase. Passa a arma para mim, Kate. Não. Kate, você a matou? O quê? Jason a ficou encarando, incrédulo. O quê? Você matou Lana? Kate continuou, sem demora. Elliot disse que você a matou, por engano. Ele disse que você queria me matar. O quê? Murmurou Jason. Ele é maluco. Isso é mentira. Ah, é. Claro que é. Ele avançou na direção dela. Passa a arma para mim. Não. Kate ergueu a arma, apontando-a para ele. Estava tremendo tanto que precisou das duas mãos para mantê-la firme. Jason deu mais um passo na direção dela. Me escuta. Elliot é um mentiroso. Sabe quanto dinheiro Lana deixou para ele? Milhões. Pensa nisso. Em quem você confia, Kate? Em mim ou nele? Jason parecia tão chateado, tão exaltado, tão genuíno, que Kate se viu sentindo uma pontada de vontade de confiar nele. Mas já era tarde demais. Não conseguia confiar. Fica longe de mim, Jason. Estou falando sério. Fica longe. Passa a arma para mim. Agora. Para. Não se aproxima. Mas ele continuou se aproximando dela, passo a passo. Jason, para. Ele continuou se aproximando. Para. E continuou indo. Estendeu a mão. Passa a arma para mim. Sou eu, pelo amor de Deus. É o Jason. Mas não era ele. Não era Jason, não mais. Não era a pessoa que ela conhecia e amava. Como num pesadelo, ele havia se transformado de amante em monstro. Então ele deu um bote súbito para cima dela. E o dedo de Kate apertou o gatilho. Ela disparou. Mas ela errou. E Jason continuou vindo. Kate disparou de novo. E de novo. E de novo. Por fim, acertou o alvo. Jason foi ao chão e rolou pelos degraus do pier. Ficou ali deitado, imóvel, sangrando até a morte sobre a areia. Eu queria poder terminar a história aqui. Um puta final. É ou não é? Tem tudo de que a gente precisa. Um homem, uma mulher, uma arma, uma praia, a luz do luar. Hollywood teria adorado. Mas não posso terminar a história assim. Por que não? Porque infelizmente não é verdade. Não foi assim que aconteceu. Isso foi só fruto da minha imaginação. É o que eu esperava que acontecesse. A cena que esbocei em meu caderno. Mas receio que seja apenas ficção. Na vida real, o resultado foi um pouco diferente. Capítulo 9. Enquanto eu estava ali, nas sombras, observando Kate subir os degraus do pier, tive a primeira sensação desagradável de que a realidade começava a divergir dos meus planos. Senti uma pontadinha aguda nas minhas costas. Rapidamente, dei meia volta. Nikos estava ali, atrás de mim. Apontava uma arma, que utilizou para me cutucar de novo. Dessa vez com mais força. Quando vi que era ele, fiquei mais irritado que preocupado. Sai pra lá, falei. Não aponta essa merda aí pra mim. Achei que Jason tivesse mandado você ficar no seu chalé. Nikos ignorou minhas palavras. Ele me encarou com desconfiança. Vamos achar os outros. Ele gesticulou, indicando que era para eu sair do lugar. Anda. Inclinou a cabeça indicando a praia, na direção do pier, onde estavam Jason e Kate. Fiquei alarmado na hora. Não, falei logo. Por ali não. Não é uma boa ideia. Vai.
Nichols me cutucou com a arma de novo. Agora. Não, escuta aqui. A polícia está chegando. Precisamos encontrar Léo e Agati. Eu enunciava as palavras devagar, dando bastante ênfase para ele entender. Você e eu, a gente volta para dentro da casa. E vamos encontrar os dois. Certo. Tentei virá-lo na direção certa. Mas, assim que minha mão se mexeu, a arma entrou mais fundo em meu peito. Ele a pressionou com força nas minhas costelas. Dava para sentir meu coração batendo contra o cano. Nichols não estava de brincadeira. Ele indicou o Pierre com um gesto de cabeça de novo. Vai. Agora. Certo, certo. Se acalma. Vendo que eu não tinha escolha, aceitei o meu destino com um suspiro. Feito uma criança emburrada, fui andando até a praia. Nichols ficou na minha cola enquanto cruzávamos a areia, cravando a arma nas minhas costas. Ele desconfiava de mim com razão. Que burrice a minha deixar que ele me flagrasse ali, à espreita nos arbustos, espiando Kate e Jason. Pegou mal para mim, e agora eu precisava passar uma conversa nele. Não ia ser fácil. Precisaria improvisar, o que não era o meu forte. Desgraçado, pensei. Ele está estragando tudo. Chegamos aos degraus do pier. Eu parei, sem vontade de avançar. Senti a pressão da arma nas minhas costas me forçando a subir, degrau por degrau, até que me vi ali, em pé na plataforma de pedra. Estava cara a cara com Kate e Jason. Kate ainda tinha a arma nas mãos, reparei, e Jason não parecia se incomodar com isso. Então talvez eu tivesse me enganado nessa parte. Kate olhou para mim e depois para Nichols com uma expressão de descrença misturada com repulsa. Ela se virou para Jason. Ele falou que Nichols estava morto, disse ela. Falou que você o matou. O quê? Jason parecia atordoado. O quê? Elliot disse que você o matou. Assim como matou Lana. Jason tomou um susto. Mas que merda é essa? Que cobra você é, hein, Elliot? Kate se virou para mim. Que cobra do caralho. Não sei como você consegue falar com essa língua de serpente. Como consegue falar qualquer coisa que não seja SS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 ssssssss. Tentei me defender quando vi alguém na praia, por cima do ombro de Jason. Meu coração pesou na hora. Era a Agati. Ela vinha até nós, apressada. Estava tudo acabado agora. Todo o meu castelo de cartas estava para desabar ao meu redor. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser me entregar. Enquanto esperava Agati nos alcançar, voltei minha atenção para Kate e Jason, que falavam de mim como se eu não estivesse ali. O que era, no mínimo, perturbador. Muitas vezes ouvi outros autores falarem que seus personagens estavam se desvencilhando deles, comportando-se de modo independente, ganhando vida própria. Eu tinha desprezo por esse conceito. Toda essa pretensão me fazia revirar os olhos. Mas, agora, muito para meu espanto, eu estava tendo essa experiência pessoalmente. Queria interrompê-los e dizer, não era para vocês estarem dizendo isso, ou então, não era para isso estar acontecendo. Mas estava, sim, acontecendo. Era a realidade, e não uma peça. E não estava saindo como eu havia planejado. Ele está tentando incriminar você, disse Kate. Lana deixou milhões de libras para ele. Sabia disso? Não. Jason parecia furioso. Não sabia, não. Agati apareceu no último degrau da escada. Olhou para nós, assustada. O que está acontecendo? Sabemos quem atirou em Lana, disse Kate. Quem? Agati parecia confusa. Kate apontou a arma para mim. Elliot. Capítulo 10. Ficamos ali parados no pier, um olhando para a cara do outro. Passou-se um segundo de silêncio. Os únicos sons eram os uivos do vento e as ondas rebentando à nossa volta. Pelos olhos de Agati eu conseguia ver que ela estava refletindo, decidindo seu próximo lance. Ela se pronunciou com cuidado. Por que Elliot faria uma coisa dessas? Por dinheiro, disse Kate. Ele está falido, Lana me contou. Disse que deixou uma fortuna para ele. Esta foi a única possibilidade que eu jamais havia considerado. A de que eu acabasse virando o principal suspeito. A ironia não me escapou. Precisei fazer um esforço para manter a pose. Eu me recompus e fiz uma cara séria. Sinto muito por decepcioná-los. Sou culpado de várias coisas, mas o assassinato de Lana não é uma delas. Lancei um olhar desafiador para Agati. Anda logo, pensei. Desembucha. Aposto que você está morrendo de vontade de contar para eles que é tudo uma farsa. Agati, porém, continuou calada. E me ocorreu um pensamento esperançoso. Será que Lana teria conseguido dobrá-la? Será que Agati entraria na brincadeira, depois de tudo? Será que ela poderia me ajudar a virar o jogo? Enquanto isso, Kate estava falando com uma voz baixa e eletrizada. Elliot a matou. Ele não pode se safar. Não pode, não vai, disse Jason. A polícia. Foda-se a polícia. Ele vai passar a conversa neles. Não dá para deixar que ele se safe, Jason. Não podemos deixar isso acontecer. Do que você está falando? Falo de justiça. Ele matou Lana. Quer dar um tiro nele? Vai em frente. Mete a merda de uma bala nele. Estou falando sério. Eu também. Fez-se uma breve pausa.
Decidi que isso já tinha ido longe demais. Não gostava do rumo que as coisas estavam tomando, ainda mais com Kate apontando aquela arma carregada. Era fácil perder o controle. Por isso, com muita relutância, eu me senti compelido a botar um fim naquilo. Senhoras e senhores, ergui as mãos enquanto falava. Odeio estragar a surpresa, mas receio que nada disto seja real. Esta noite inteira foi uma farsa. Lana não está morta. Foi só uma pegadinha. Jason me olhou com nojo. Você é fudido da cabeça, cara. Ele não acreditou em mim, o que, de certo modo, foi um tremendo elogio. Abri um sorriso. Tudo bem. Pode perguntar para Gati, se não acredita em mim. Ela vai contar para você. Eu a olhei de relance. Anda logo. Conta para eles. O olhar de Agati cruzou com o meu, sem piscar. Contar o quê? Franzi a testa. Conta a verdade. Conta para eles que Lana está viva. Agati cuspiu na minha cara. Assassino. Fiquei perplexo, atordoado. Agati, você a matou. Agati fez o sinal da cruz. Que Deus tenha piedade de você. Fiquei incrédulo e furioso. Limpei o rosto. Que merda é essa que você está armando? Para com isso agora. Conta a verdade para eles. Mas Agati ficou só me encarando com um olhar insolente. Por isso, controlei a minha raiva e me virei para Jason. Sério. Vamos voltar para casa. Vocês vão encontrar Lana bem viva, tomando uma vodka e fumando cigarros de Katie. Jason me deu um soco na cara. Seu punho colidiu com a minha mandíbula. O golpe me fez cambalear para trás. Demorei um segundo para conseguir me firmar de novo. Minha mão subiu até a minha mandíbula dolorida e latejante. A dor era imensa. Doía para falar. Acho que você quebrou minha mandíbula. Porra! Estou só começando, disse ele com um tom de voz sinistro. Pelo amor de Deus. Eu fuzilava Agati com o olhar. Está feliz? Satisfeita? Agora, por favor, conta para esse imbecil do caralho que era só uma pegadinha. Jason me deu outro soco. Desta vez, o golpe acertou a lateral da minha cabeça e me fez perder o equilíbrio. Eu tropecei, caindo de joelhos. O sangue jorrava do meu nariz e caía no chão de pedra coberto de areia. Eu arquejei, tentando recobrar o fôlego. Psicológica e fisicamente, eu estava fora de prumo. Precisava me ajustar ao fato de a situação estar saindo rapidamente do controle. Dava para ouvi-los ali conversando acima da minha cabeça, e as coisas que escutei foram inquietantes, no mínimo. Parecia haver um entusiasmo esquisito, quase como se estivessem chapados. Bem, disse Jason. A gente vai seguir em frente. Sim ou não? Não temos escolha, disse Kate. Ele a matou. É justiça. E o que vamos falar para a polícia? A verdade, que Elliot atirou em Lana, e depois deu um tiro na própria cabeça. Era um caso de insanidade temporária, e eu não acreditei nem por um segundo que eles fariam aquilo de verdade. Mas, apesar do que eu dizia a mim mesmo para me tranquilizar, estava começando a ficar com medo. Precisava sair dessa situação. Eu me levantei. Abri um sorriso forçado, mesmo com a dor na minha mandíbula. Bravo! Que bela atuação, gente! Quase me convenceram. Mas esta farsa já se prolongou mais do que deveria. Deixem-me dar uma dica. Não dá para deixar o ato final se arrastar demais. Assim vocês perdem a atenção do público. Dito isso, eu me virei para ir embora. Então ouvi um baque surdo, e senti uma dor incapacitante se espalhando pela minha lombar. Nikos havia me golpeado com o cabo da pistola. Eu caí de joelhos, gemendo. Segurem ele, disse Jason. Não o deixem fugir. Nikos agarrou meus ombros, me segurando ajoelhado no chão. Eu me debati, tentando me soltar. Sai de cima de mim, porra! Isto é loucura. Eu não fiz nada de errado. Eles me cercaram. Dava para ouvi-los conversando por cima da minha cabeça aos sussurros. Justiça, disse Jason. Justiça, repetiu Kate. Começando a entrar em pânico, eu me contorcia, me esforçando para virar a cabeça na direção de Agati. Apelei para ela. Por que você está fazendo isso? Já provou o que tinha que provar, beleza? Eu peço desculpas. Agora para com isso. Mas Agati sequer olhava na minha cara. Justiça. Ela traduziu a palavra para o grego, para Nikos. Dikaiosine. Dikaiosine. Nikos assentiu. Justiça. Jason acenou com a cabeça para a arma que estava com Kate. Ele precisa estar com a arma na mão. Passa aqui para mim. Pronto. Kate a entregou para ele. Pode pegar. Me soltem. Lana está viva. Eu me debati, tentando escapar, mas Nikos me prendia feito um torno mecânico. Senti o pânico entrando em erupção dentro de mim. Jason pressionou a arma na minha mão, mantendo a dele sobre a minha. Ergueu a arma até as minhas têmporas. Dava para senti-la cravada na lateral da minha cabeça. Aperta o gatilho, Elliot, disse ele. Este é o seu castigo. Aperta o gatilho. Eu estava me segurando para não chorar. Não, eu não fiz nada de errado. Por favor. Calma. Jason agora estava agindo com uma estranha delicadeza, até mesmo ternura. Pare de fingir agora, sussurrou ele no meu ouvido. Vai. Aperta o gatilho. Não, por favor. Aperta o gatilho, Elliot. Não. Eu já estava chorando de soluçar a essa altura. Por favor, parem. Então eu vou apertar. Não, disse Kate. Eu aperto.
De repente, eu me flagrei encarando os olhos de Kate. Estavam enormes, selvagens e aterradores. Isto aqui é pela Lana, disse ela, sibilante. Não, não. E então, num pavor absoluto, eu comecei a gritar. Eu gritei por Lana, é claro. Não tinha ideia se ela estava a uma distância em que pudesse me ouvir, mas precisava me escutar. Precisava vir me salvar. Lana! Lana! Senti os dedos de Kate sobre a arma, esgueirando-se por cima dos meus, forçando meu dedo no gatilho. Percebi, com absoluta certeza, que a sensação dos dedos de Kate sobre os meus, a arma na minha cabeça, o vento em meu rosto, seriam as últimas sensações que eu teria. Lá, Ana! Kate fez força sobre o meu dedo no gatilho. Lan! Meu grito foi interrompido. Ouvi um clique e um estouro enorme. Tudo ficou escuro. E meu mundo desapareceu.